Nosso convidado de hoje é o Dr. Francisco Carlos Pessoa Faria Júnior, economista sênior da LCA. É um prazer tê-lo conosco. Eu que agradeço muito o convite, é um prazer poder falar para todos vocês. Muito obrigado. Hoje, os economistas estão divididos em vários blocos. Super otimistas, otimistas, conservadores, super conservadores, pessimistas em relação a 2024. Com a sua avaliação, sem querer se encaixar em nenhum dos grupos, a sua análise como profissional e economista de primeira linha. Bom, você tem que pensar comigo que a sua definição de pessimista e otimista vai depender do que você próprio espera. Claro. Você concorda? Eu diria o seguinte, é um ano que se você for pegar o grande número, o número que todo mundo olha, o número do PIB, Sim. Ele vai ser um ano pior do que foi 2023. Ah. Em especial, mas não só, porque a agropecuária esse ano não vai ter um resultado tão bom. Em 2023, os números não foram fechados ainda, só vão ser fechados em março, mas deve ter dado alguma coisa acima de 15%, o que é uma barbaridade no bom sentido. E esse ano pode até cair um pouquinho. Então, o número do PIB não deve ser tão bom. E a taxa de juros, né, José, ainda está muito cara. Está proibitiva a taxa de juros. Né? Ela está muito alta, então é bom que está caindo, é bom que isso acaba influenciando um pouco os juros no futuro, já as taxas elas acabam refletindo um pouquinho a queda, então ainda está muito alta a taxa. Então vai ser um ano, quando você olhar, como eu disse, esse número do PIB, ele vai ser pior. Né? Eu diria, falando mais uma vez em termos de números de PIB, 2023 deve ter fechado uns 3%, vamos falar em grandes números. Esse ano deve fechar alguma coisa ali entre 1 e 1,5. Agora, eu sempre digo, depende muito da região em que você está, depende muito do negócio em que você está. E você também precisa pensar no ano, não como um todo. Então, eu diria que a gente vai ter um segundo semestre melhor do que um primeiro. Vai ser um ano ruim? Não. Mas vai ser um ano fácil? Também não, mas também faz tempo que a gente não tem um ano fácil, né? Aliás, na vida não tem nada fácil, né? Não. Tudo é trabalho. Bem, nesse cenário, você acredita nesse crescimento econômico, apesar de baixo, segundo sua análise, que haverá crédito, que haverá possibilidade de aumento de poder aquisitivo das pessoas? Como é que é essa análise? Sim, eu acho que esse ano passado, nós tivemos uma situação específica da Americanas, né? Pode falar que todo mundo já tem conhecido que se deu uma certa restringida no crédito, isso já foi mais ou menos superado. Você tem alguns programas governamentais de estímulo, né? E a possibilidade de você ver, olha, agora os juros já estão caindo, vai ser melhor para o futuro, também estimula as pessoas a tomar. Claro. Então, eu acho que é um ano de crédito que pode ser até melhor. Em relação ao poder aquisitivo, quando a inflação cai de um ano para outro, isso sempre ajuda um pouquinho, né? E esse ano também a inflação não deve subir. Então, isso é positivo para o salário, principalmente porque o salário mínimo acabou tendo um aumento grande esse ano. Sim. Então, você tem um aumento e ele não é tão corroído. Isso é bom para o poder aquisitivo. E aí vai depender muito, eu sempre digo disso para o empresário, da sua área de atuação, de quem é o seu público. Porque pensa comigo, José, se você trabalha, por exemplo, por uma indústria, né, que está numa área que depende muito do Bolsa Família, por exemplo, muito do emprego público, ou está num lugar que depende muito ali da indústria automobilística, né? São mundos diferentes. São mundos diferentes. Então, são realidades diferentes. Isso, são realidades diferentes. Então, na minha opinião, se a gente pensar em termos de poder aquisitivo, ele não vai crescer, a renda não vai crescer tanto quanto cresceu em 2023. Você não vai ter o Bolsa Família, porque a inflação também não desacelerou. Por outro lado, se você parar para pensar comigo, as famílias estão pagando as dívidas, aos pouquinhos, mas elas estão pagando a dívida, inclusive teve o desenrola. Então, pode ser que sobre um pouquinho mais de dinheiro para as pessoas comprarem. Então, eu diria, mais uma vez, você falou assim, você é otimista ou pessimista? Estou ali no morno, sabe? Copo meio cheio. Copo meio cheio, né? E eu sempre brinco, o copo está aqui. Assim, você tá aquela água ali, você não tem coisas que a gente pode mexer na vida, tem coisas que a gente não tem. Então, se aquilo lá ali está dado,
A maneira mais inteligente para um economista é ver que ele está meio cheio mesmo. Porque você não pode alterar essa realidade. Claro. Então, claro, tomando cuidado com, né, todo empresário tem que ter de se programar, eu diria o seguinte, não é um ano de grande bonança, né, mas vai dar para a gente sobreviver. A reforma tributária, recentemente, final do ano passado, aprovado, ajuda a economia, não ajuda? É benéfico, não é? Qual a sua avaliação nesse contexto geral? Ela é benéfica, né? Agora, o que a gente precisa ter em mente, que é um processo muito... Sim, claro. A gente está falando de 10 anos de transição. Sim. Então, nesse sentido da gente ver no dia a dia, ela ajuda, mas vai demorar um pouco mais. Agora, no que ela já pode ajudar agora? Ela já pode ajudar no sentido daquele grande empresário, inclusive do exterior, que está pensando em fazer um investimento, ele já vira agora. Sim. E você sabe, né, que esses processos demoram. Então, ele vai decidir agora, mas ele já pode começar a fazer comprar um terreno, algum começar investimento. a fazer... Exatamente. Então, nesse sentido de perspectivas, porque, Joseph, você sabe disso. No capitalismo, inclusive, é isso. O que define muito o futuro é o que a gente espera dele no presente. Sim, claro. Então, a expectativa ela é muito importante. Então, se você for somando tudo o que acontece, você vê que tem uma possibilidade, as pessoas estão mais animadas. Aí elas investem, elas consomem, e isso faz a roda da economia girar. Por outro lado, eu não vou negar para você que eu tenho preocupações grandes sobre o futuro do Brasil. Claro. Então, eu acho que nós avançamos ainda muito pouco em educação e me preocupa muito, muito o passivo que a gente teve por época da pandemia, quantidade de crianças que não se alfabetizou e não teve boa matemática. Se a pessoa não sabe ler, às vezes, literalmente, não sabe interpretar um texto. Claro. Né? Até brinco, se o camarada não sabe ler um contrato, e não sabe o que está escrito ali, é difícil para o país. Então, essa é uma questão que eu acho que a gente devia ainda insistir mais, pensar numa solução. E outra coisa que eu fico pensando muito ainda no nosso país é o seguinte, como a gente muda as instituições para que as pessoas façam as coisas certas, sabe? A gente ainda tem, às vezes, um arcabouço institucional que, às vezes, você fazer a coisa certa você faz porque você é honesto, né? Você faz porque você tem medo, mas infelizmente muita gente hoje é mais porque você é honesto que você tem medo. Então a gente precisa criar um arcabouço institucional em que as pessoas queiram fazer, sintam medo e queiram fazer o que é certo. Então eu acho que a questão da educação e a questão dessa criação de instituição para que a gente seja um país em que cumprir as regras é uma coisa importante. Eu acho que é muito importante para a gente pensar no longo prazo. Agora, a gente está andando, né? Bem ou mal, a gente fez a reforma da Previdência, a gente fez a reforma trabalhista, agora a gente fez a reforma tributária. Aprovou o arcabouço fiscal. Aprovou o arcabouço fiscal. Agora é perseverar, né? Não dá para... Agora existe, neste ano, o grande desafio da regulamentação dessa reforma tributária. Na sua avaliação, haverá aumento de carga tributária, estabilidade ou redução? Eu vou ser muito sincero com você. Eu tenho grandes amigos economistas, mais inteligentes, mais estudados, mais competentes do que eu, que fazem muitas contas. E eles chegam a resultados um pouco diferentes. E eu diria, honestamente, que é quase impossível você responder essa pergunta. Porque o processo é tão complexo, de idas e vindas, de imposto sobre imposto. Né? O ICMS que a gente pagava, a alíquota era para ser 27, mas acabava sendo 32, porque um imposto entra no outro. Eu acho que é muito difícil dizer o que vai acontecer. Mas eu acho que a gente tem que tentar, e se for o caso de ficar muito grande, a gente ajustar. Porque também tem uma questão, eu sempre vejo as pessoas falando, nós temos uma carga tributária gigantesca em relação a outros países, em relação inclusive aos países emergentes. É verdade. Por outro lado, não sei se você viu outro dia, o Bill Gates elogiando o SUS. Sim. Né? E aí eu pergunto, qual país tem um sistema de saúde que a gente tem universal? Tem seus problemas? É óbvio que tem. Mas se você compara com outros países, é muito bom. Então, a decisão da carga tributária, de quanto a gente paga de imposto, ela depende do quanto que tipo de sociedade que a gente quer. Correto. Então, a questão é a seguinte, é alta. Então, primeiro,
vamos tributar de uma maneira mais justa, vamos tributar de uma maneira mais eficiente e gastar melhor. Claro. Agora, um país em que você tem uma parte tão grande dos gastos do governo já está escrito, né? Imagina você estar lá na empresa, você quer fazer alguma coisa, está aqui, ó, mas olha, você recebe, o que eu vou fazer com... Não, mas ó, 90% do que você vai gastar já está aqui. Você vai comer, não, se entrar lucro aqui, não. Uma parte desse lucro aqui você vai ter que comprar uma mesa nova. Mas olha, eu não preciso daquela mesa, de repente ela está... Não, mas você precisa comprar. Então, para uma discussão, vamos discutir a vinculação saúde e educação? Vamos. Mas, às vezes, você pode ter, por exemplo, uma cidade que, até pelo envelhecimento, pelo crescimento populacional, precisa menos de escola e talvez precise de mais de um hospital de um idoso. Então, criar algum tipo de flexibilidade é importante. Eu acho que teremos um ano com desafios e será um ano emocionante, sem dúvida nenhuma. E nós estamos chegando ao final do nosso tempo. Eu pediria as suas considerações finais, sua análise final. Qual a mensagem que você gostaria de deixar para todo mundo que está participando conosco, assistindo nosso programa? Olha, um bom ano, eu acho que todos nós agradecemos as oportunidades que a gente tem. Como você falou, a vida não é fácil, a vida do empresário não é fácil, a vida do trabalhador não é fácil. Agora a questão é perseverar, não perder realmente a expectativa de que pode ser melhor e sempre pensar, né? Eu posso até não conseguir atingir meu objetivo, mas eu vou fazer o melhor que eu posso, vou dar o máximo de mim, vou fazer da melhor maneira possível. Sem dúvida. E o truque é cobrar dos governadores, dos governantes, não dos governadores, o mesmo empenho que a gente cobra da gente. Que é muito importante, é o exercício da democracia. Dr. Francisco Carlos Pessoa Faria Júnior, nós queremos agradecer muito a sua participação, a sua transmissão de conhecimento, desejar que o ano seja um ano bom, que possa todos os problemas e desafios mudar para coisas cada vez melhores e que cada um tenha a sua oportunidade que a democracia nos dá. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!